Que bom que nós estamos novamente reunidos aqui na casa de Deus para louvarmos e engrandecermos o nome dele, amém? O Salles, na verdade, não passou bem a noite e ele nos chamou para estar aqui juntamente com vocês para vivermos esse momento juntos. Vamos nos colocar em pé para louvarmos o nome de Deus? Tem um salmo que eu acho bem interessante, que eu gosto muito, Salmo 145, e ele diz o seguinte: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Ajuda
Uma das formas, uma das maneiras de eu e você constatarmos a grandiosidade desse Deus a quem eu e você acabamos de louvar e enaltecer, é quando nós nos voltamos para o texto sagrado e nos deparamos com alguns dos milagres que Jesus Cristo realizou aqui na terra. Nessa manhã eu quero valer-me de um milagre que Jesus Cristo realizou em um dia como hoje, em um dia de sábado. Embora eu vá ler o relato que está em Mateus capítulo 8, versos 14 e 15, o relato paralelo de Marcos capítulo 1 diz que esse milagre foi realizado em um sábado. Verso 14 diz o seguinte: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. 2 versículos, 4 linhas. Mas aqui há 5 pontos extremamente importantes. Na narrativa bíblica nós sempre encontramos uma situação inicial, um problema, um ato transformador, a resolução do problema em uma situação final. Em muitas das narrativas bíblicas nós constatamos isso. Perceba, situação inicial, Jesus chega à casa de Pedro. E qual é o problema com o qual Jesus se depara? A sogra de Pedro estava acamada e ardendo em febre. Qual é o ato transformador? Jesus tomou-a pela mão, a resolução do problema. A febre a deixou. Qual foi a situação final? Ela se levantou e passou a servi-lo. Você enfrenta e passa por algum problema? Você precisa da resolução de algo? Você precisa de uma resposta? Eu fiquei refletindo e pensando que talvez eu não esteja convidando Jesus Cristo para a minha vida, para visitar a minha casa. E talvez seja por isso que eu me debata em algumas situações e não encontro a resposta, a cura e a solução. Mas esses 2 versículos mostram para mim e para você que sempre que Jesus Cristo visita a minha vida, a vida da minha família, sempre que Jesus Cristo chega à minha casa, Ele traz cura, libertação, Ele traz restauração. Se há alguém aqui que necessita de alguma dessas coisas, por gentileza, se ajoelhe comigo e vamos orar. Grande Deus, eterno Pai que habitas nos céus, mais uma vez nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus. Assim como cantamos, Pai, nós queremos agradecer-Te por tudo aquilo que Tu fizeste, por tudo aquilo que fazes e por tudo aquilo que ainda farás em nossa vida. Obrigado, bom Deus e Pai, porque fomos impressionados pelo Teu Santo e bom Espírito nesta manhã de sábado. E nos dirigimos à Tua casa para prestarmos um culto em honra e glória ao Teu nome. Ó Eterno, Tu conheces cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. O Senhor sabe o que vai na mente, no coração de cada um. O Senhor sabe, bom Deus e Pai, o que tanto necessitamos, as respostas que buscamos. E é por isso que nós queremos entregar mais uma vez o nosso ser, a nossa vida em Tuas mãos. Bom Deus e Pai, o meu pedido, e o faço de modo representativo por toda esta igreja, é que assim como Tu visitaste a casa de Pedro e trouxeste cura à sogra dele, que o Senhor visite a vida de cada um e o lar de cada família aqui nesta manhã. E que, bom Deus e Pai, diante do Teu poder, da Tua graça e da Tua bondade, o Senhor possa trazer cura, resposta, libertação e restauração em todo e qualquer aspecto que nós careçamos. Continua conosco, que essa adoração seja em honra e glória ao Teu nome. E que Tu continues falando conosco, é o nosso pedido. Em nome do nosso Senhor e Salvador, aquele que cura, liberta e restaura, Jesus Cristo. Amém. Temos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu sobre toda a terra e céu.
conta-se uma história de 2 amigos que tinham poucos recursos financeiros. Um deles era conhecido como João da Camisa. Ele só tinha 2 camisas e revezava o uso entre elas. Um dia, cansado dessa história, ele disse para o seu outro amigo: um dia terei 10 camisas. E nesse dia, meu amigo, você pode ir na minha casa escolher a camisa que você quiser para você. Os anos se passaram e esse dia chegou. O João da Camisa agora tinha 10 camisas no seu guarda-roupa. O outro amigo lembrou dessa história durante o jantar e disse: puxa, amigo, você conseguiu as 10 camisas. Posso ir lá escolher a minha? E o outro disse: como assim, escolher a sua? Sim, lembra do dia que você fez esse combinado comigo? E para sua surpresa, o amigo responde: de jeito nenhum, você não vai escolher camisa nenhuma. Afinal de contas, eu só tenho 10 camisas. Muitas vezes pedimos bênçãos ao Senhor, de todas as maneiras, bênçãos materiais, bênçãos na família, bênçãos de saúde, bênçãos emocionais. E quando recebemos, esquecemos de dizer: obrigada, Senhor, pela bênção recebida. Esse é o momento que teremos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e ofertas como demonstração à gratidão e a tudo que o Senhor tem feito por nós. Os diáconos passarão as salvas e aqueles que nos acompanham através da internet pode fazer a sua devolução através do Pix que aparece na sua tela. Aqueles que estão aqui também podem devolver através do Pix que aparece no nosso telão. O nosso Pix é um e-mail que também deve ser usado para direcionar o seu comprovante, indicando se a sua devolução é dízimo ou oferta.
Querido Deus, demonstramos neste momento a gratidão que temos ao Senhor pelo muito que o Senhor faz por cada um de nós. Somos gratos ao Senhor, pedimos que aceite as nossas ofertas, a devolução do nosso dízimo e, acima de tudo, que a nossa vida seja uma vida que demonstra a gratidão que temos pelo Teu grande amor. Continue conosco, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na primeira música que nós cantamos hoje, nós falamos sobre um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que nós temos e que nós temos que aprender a honrá-lo e glorificá-lo a todo momento. E esse mesmo Deus, Ele conhece aquilo que nós temos de mais profundo no nosso coração. E Ele é capaz de ir lá dentro do nosso coração e nos mudar, nos transformar, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. No exceto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo
Esse Cristo é maravilhoso, é muito bom poder saber que nós temos alguém no qual a gente pode confiar plenamente, sem medo, sem ressentimento, né? Uma pessoa que entende o nosso interior. Vamos louvar, vamos cantar. No teu altar estamos, não estamos? Vamos louvar o nome de Deus mais uma vez. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com versos de louvor, eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com versos de louvor, eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me chamar. Amém. E é maravilhoso poder louvar e agradecer o nome de Deus com vocês, pessoal. É muito bom, é muito bom. Que nós possamos sempre oferecer o nosso melhor para Deus, pessoal. Deus é muito bom. Esse mesmo Deus que a gente começou cantando, que é grandioso, maravilhoso. No altar dele nós estamos. Esse mesmo Deus morreu na cruz para nos salvar. Ele entregou a vida dele por cada um de nós.
E Ele está ali esperando que a gente mude, que nós possamos fazer cada vez mais coisas boas para que a gente possa nos encontrar com Ele. Amém? Vamos cantar assim, ó. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar e ao olhar derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei
reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça. Querido Deus, é por conta dessa graça que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos encontrou, nos alcançou e transformou a nossa vida. Nós estamos aqui, ó Deus, porque entendemos o quão dependentes nós somos do Senhor. Por isso viemos aqui te buscar o pão da vida, que é a tua palavra, e que o Senhor se manifeste no meio de nós com o teu Santo Espírito, preparando a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra tenha um lugar especial na nossa vida, e através do mover do teu Santo Espírito, possamos ter uma experiência real e transformadora contigo hoje, mais uma vez. Fala ao nosso coração, ó Deus, toca a nossa vida e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. Que bom ver a casa do Pai repleta dos seus filhos. E tantos filhos escolheram vir para cá hoje que eu preciso pedir para que, se você está guardando um lugar, para que você não guarde mais, porque nós temos muitas pessoas ali fora que desejam entrar para participarem do culto conosco. E como é de costume, se não for pedir demais, e no meio da sua fileira tiver um desses lugares e você puder ir para o meio para deixar vagas as cadeiras do corredor, facilitaria a nossa equipe de diaconato para acomodar melhor as pessoas que estão lá fora. Muito obrigado pela sua compreensão. Queridos, antes de nós entrarmos na reflexão dessa manhã, que é a continuidade da nossa série, o que Jesus desfaria, eu preciso dar alguns anúncios para vocês, alguns comunicados. Eu estou muito feliz por vários motivos. Os motivos têm que ver com esses comunicados, têm que ver também porque minha mãe e minha tia vieram nos visitar lá de Curitiba, estão aqui, é uma alegria tê-las aqui conosco. Mas eu quero chamar aqui à frente, pelo menos para esse primeiro anúncio, os líderes da igreja que estão presentes aqui. Então, nossos amigos, líderes de ministério, os líderes da igreja que estão aqui, podem vir aqui ao palco comigo, os pastores também, pastor Anderson, pastor Ricardo. E eu também gostaria de convidar para que viesse nos acompanhar aqui à frente o Jefferson. Vem para cá, Jefferson. Como vocês sabem, já foi anunciado aqui, a igreja, a Associação Paulistana, ela comprou esse imóvel que está aqui à nossa frente, essa casa que fica entre esses dois prédios ali, aquela casa verde. Porque o dono da propriedade, onde nós nos reunimos aqui a cada sábado, acabou vendendo a sede da Nova Semente e nós precisávamos de um lugar para onde ir. E nós procuramos várias opções aqui na cidade de São Paulo, procurando manter a nossa igreja, a nossa comunidade próximos à região central, próximo à Avenida Paulista. E nós procuramos, vimos outros lugares, mas Deus tinha preparado um lugar muito especial para nós, que é aqui à nossa frente. Nós só vamos atravessar a rua e agora no início do ano nós fechamos então os procedimentos para compra. Foi comprado, esse imóvel é nosso, amém? E você já viu, no dia que nós anunciamos isso, uma foto da fachada, e a liderança está aqui porque tem apoiado toda essa empreitada. E o Jefferson está aqui porque ele é o arquiteto da associação, que tem dedicado os seus talentos, os seus esforços para pensar em como vai ser a nossa casa, com auxílio de todos nós, a nossa equipe técnica também. O Martins está lá atrás, porque nos ajuda também, mas também participou, a equipe da nossa sonoplastia, a FC Produções. Todos têm ajudado para que nós possamos fazer daquele espaço a melhor casa que nós pudermos para ser a nova sede da Nova Semente. E hoje nós estamos aqui porque nós vamos mostrar para vocês como é que vai ficar por dentro a nossa nova igreja, a nossa nova comunidade.
E nós vamos abrir oficialmente hoje, então, a campanha de arrecadação para que, através dos recursos que nós captarmos, seja possível a realização desse sonho que Deus nos está dando. Você vai ver, então, a parte do auditório, como vai ficar. Existem as outras dependências, o nosso rooftop com o auditório dos jovens, aquela cozinha com área externa, enfim, ainda não está pronto o desenho, mas vai ficar. Mas hoje você vai ver como é que vai ficar por dentro. E esse é um dos motivos da minha felicidade hoje, porque cada vez que eu assisto esse vídeo eu me emociono por ver aquilo que Deus tem feito e pensar naquilo que Deus vai poder fazer. Então, vou pedir para o pessoal baixar as luzes e você vai acompanhar com a gente, então, no telão. E o que é que você diz diante de tudo isso? Deus seja louvado. Eu confesso que eu me emociono cada vez que eu vejo esse vídeo, porque pensar há quase um ano atrás, um pouco mais do que um ano atrás, quando nós chegamos aqui, eu não imaginava que em um ano nós teríamos uma sede própria ou teríamos um novo terreno para poder termos uma casa própria agora, para a gente poder estar junto. E eu agradeço a vocês, a nossa liderança que ora por isso, que tem nos apoiado de maneira grandiosa. Agradeço a Deus, que é o grande responsável por abrir essas portas, por derramar as suas bênçãos, para que tudo isso fosse possível. E de maneira especial, nossa gratidão a você também, Jefferson, porque eu sei o quanto você tem se dedicado, o quanto você colocou do seu coração nesse projeto, e que tudo isso sirva para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Uma informação importante, nós estamos trabalhando com um prazo para que essa nova sede esteja pronta, que é o prazo que nós temos para sairmos daqui, desse auditório, desse prédio, irmos para lá, que é dezembro de 2024. Então nós temos um ano para deixar isso pronto, que é esse ano aqui. E você sabe que o que ajuda uma obra a ser célere é justamente você ter os recursos. Por isso nós estamos abrindo hoje, oficialmente, a arrecadação dos recursos para viabilizarmos, então, a construção dessa nova sede. Nós, como igreja, vamos participar com um percentual significativo dessa obra. A associação participará com outra parte também. Mas nós estamos abrindo, então, a possibilidade de você poder doar e contribuir para que essa construção seja realizada. De que maneira você pode contribuir? Através do Pix da nossa igreja, fazendo o seu depósito, enviando o seu comprovante para o mesmo e-mail do Pix.
Mas se você não quiser enviar o seu comprovante, porque isso é necessário para nós destinarmos o recurso para isso, existe algo que você pode fazer que nós vamos identificar como sendo uma doação diretamente para a construção da igreja. O endereço da sede do outro lado da rua será Cubatão, número 48. Então, se você colocar 48 na casa dos centavos, nós vamos entender que ali você já está destinando a sua doação para a construção da igreja. Então você fez a sua doação lá de R$100.000 e 48 centavos. Você entendeu? Aí a gente vai entender que por causa dos 48 centavos você está doando os R$100.000 para a construção da igreja. Faça planos. E não pense que o que você pode é insignificante ou não vai ajudar. Porque é na coletividade que nós vamos alcançar esses objetivos e cada tijolinho é muito importante. Então eu gostaria de convidar você, e você que nos assiste também, que é abençoado pela Nova Semente, aí onde você está, fora de São Paulo, em qualquer lugar do mundo, você também pode ajudar com que a Nova Semente continue tendo a relevância, a importância e que ela continue proclamando o Evangelho como ela tem feito, para que através da internet a Nova Semente continue alcançando lugares extremos do mundo. Então ore a Deus, faça planos, faça um pacto com Deus de você participar com aquilo que é possível para você. E juntos nós vamos ver esse sonho realizado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós contamos com vocês. Então nós temos um grande caminho, uma grande empreitada para que em dezembro a gente possa começar um culto aqui e terminar o culto lá. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado a vocês, líderes, pastores, por todo o apoio. Jefferson, por toda a inspiração. Só mais alguns anúncios, porque as coisas boas não param por aí. Quem acompanhou o Instagram da Nova Semente durante essa semana pôde ver lá algumas charadinhas que foram lançadas de alguma coisa que está vindo. Ele está voltando e as pessoas opinaram e hoje nós vamos matar a sua curiosidade. Pode colocar na tela para o pessoal saber o que é que está voltando. E nós estamos voltando então com o programa Viva, uma experiência real e transformadora. O mundo mudou de anos para cá, desde o último Viva que foi feito aqui, para agora, nós passamos por diversas coisas. Passamos por uma pandemia, o mundo mudou, a sociedade mudou, a cabeça das pessoas mudaram. E por isso o Viva continua com o mesmo nome, mas ele vem agora para a primeira temporada do primeiro semestre com um novo formato. Mas a ideia é a mesma, de nós vivermos juntos aqui uma experiência real e transformadora com Deus. Então você é nosso convidado para no dia 9 de março, anote aí na sua agenda, 9 de março, às 18 horas, nós vamos recomeçar aqui o programa Vivo. Você é o nosso convidado, convide os seus amigos para estarem presentes aqui. E nós vamos testar durante esse primeiro semestre, nos meses de março e abril, um novo formato para esse programa que está no coração de todos nós, está na história dessa igreja. E como alguns até acharam que quem poderia estar voltando era o pastor Kleber, fiquem tranquilos, que em algum momento ele estará com a gente. Nós já tentamos trazê-lo por 2 datas, por 2 oportunidades, mas não foi possível conciliar. Ele mudou de função, de atribuição nas demandas que ele tem lá nos Estados Unidos. Mas em algum momento ele estará conosco para participar do sábado de manhã, participar do Viva à Tarde, porque ele continua com o coração aqui na igreja da Nova Semente, continua amando essa igreja, esse projeto. E tem muitos amigos aqui também, em breve nós o receberemos para a gente matar a saudade. Então, anote aí, 9 de março, 18 horas, o Viva aqui na nossa comunidade. Sábado que vem, 3:30 da tarde, o início dessa temporada também, da temporada 2024 da série Começos. A classe Começos é uma classe de estudos da Bíblia para você que quer aprender mais sobre a Bíblia, para você que quer se preparar para o batismo, para você que nunca estudou nada da Bíblia, não sabe nem por onde começar, essa é a classe onde você tem que estar. Na cadeira à sua frente tem um QR Code, ou então no link da bio do Instagram. Vai lá e faça a sua inscrição, ou inscreva aquele seu amigo que você sabe que quer estudar a Bíblia, garanta a vaga dele. Por que precisa fazer a inscrição? Porque nós vamos oferecer para você um material e um guia de estudo com o qual você vai estudar as lições ali. Essa sala é dirigida pelo pastor Anderson. É só para a gente poder provisionar o número de material necessário para todas as pessoas que participarão da classe. Até quarta-feira,
nós já tínhamos 60 pessoas inscritas para a classe Começos. Você pode ser mais uma delas. Venha participar desse momento. Essa classe, por enquanto, ela é só presencial. Em breve nós estamos pensando na possibilidade de termos uma classe também virtual, online. Mas por enquanto é presencial. Se programe sábado à tarde, a partir do sábado que vem, 15h30. E desde quinta-feira, a Igreja Adventista no mundo todo começou o projeto dos 10 dias de oração, onde a igreja no mundo todo se une para orar por um mesmo propósito, por um mesmo objetivo, ter um momento de reflexão. E nós estamos fazendo as lives às 8 horas da noite, meia horinha de live para você parar tudo, se conectar com Deus, com a palavra e termos um momento de oração. O pastor Ricardo abriu as nossas lives na quinta-feira, ontem o pastor Anderson. Hoje às 8 horas eu espero você no perfil do Instagram para mais uma live, um momento de oração que nós vamos ter juntos. Dando sequência à série O que Jesus desfaria. Geralmente a gente pensa o que Jesus faria no meu lugar. Mas nesse começo de ano nós estamos sendo desafiados a pensarmos o que é que Jesus desfaria. Será que tem alguma coisa na minha vida que Jesus precisaria desconstruir ou refazer, ou desfazer ou acabar com isso para fazer de novo de uma outra maneira, com uma outra perspectiva? E nós já estudamos várias dessas coisas: adoração vazia, o orgulho espiritual, a promiscuidade em nome de Deus. E hoje nós vamos para mais um desses temas e nós pensando o que é que Jesus poderia desfazer na nossa experiência. E hoje nós vamos refletir no fato de que Jesus desfaria toda a dúvida de que Ele cumprirá as suas promessas. E esse talvez seja um dos maiores desejos dele, fazer com que os seus filhos confiem nele cegamente. Com que nós possamos confiar de que Ele é fiel e Ele cumprirá as suas promessas. De que Ele é fiel e mantém tudo sob o controle das suas mãos e no momento oportuno Ele intervirá. Ele agirá para responder à sua oração, à sua petição, para atender o anseio do seu coração. Hoje nós vamos entender o que é que Deus faz enquanto nós esperamos por essa resposta. Porque esse processo de espera é quando as coisas não acontecem da maneira como nós imaginávamos que elas deveriam acontecer, que nos geram dúvidas, questionamentos, incertezas, insegurança na nossa relação com Deus. Mas a espera na nossa vida espiritual, ela é recorrente. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já orou por um emprego e o emprego não veio quando você pediu e quando você mais precisou. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já orou pedindo a Deus cura e a cura não veio quando você queria que ela viesse. E você precisou esperar por uma resposta. Tantos outros questionamentos que talvez você tenha feito a Deus. E talvez esteja falando para alguém que ainda esteja esperando uma resposta de Deus. E talvez você ainda não tenha visto Deus se manifestar em sua direção, em seu favor. E em virtude disso, talvez alguns questionamentos tenham surgido. Será que Deus ouviu minha oração? Será que a minha oração passou do teto? Será que Deus de fato se importa comigo? A espera tem esse poder de nos fazer questionar, de nos fazer duvidar se Deus ouviu a nossa oração ou se Ele está preocupado conosco, se Deus realmente está agindo em nosso favor. E eu quero hoje fazer um passeio pelas Escrituras para lembrar a você o que Deus faz enquanto nós estamos esperando. Quais são as ações de Deus enquanto Ele nos deixa esperar? Então, se você já sentiu em algum momento que Deus estava demorando para responder a sua oração, se você já se perguntou onde Deus estava diante de uma adversidade, diante de um problema que você enfrentou, se você já se perguntou se Deus está fazendo alguma coisa por você, eu quero dizer que você está sentindo exatamente o que muitas pessoas na Bíblia sentiram e se perguntaram também. Alguns exemplos disso: Abraão e Sara. Eles não podiam ter filhos, Sara era estéril. Pediam um filho para o Senhor, Deus os visita e lhes dá a promessa: Abraão, a sua descendência será incontável como as estrelas do céu. Sabe quanto tempo Abraão precisa esperar até que essa promessa se cumpra? Até ver a resposta de Deus.
São 25 anos de espera até ter Isaac nos seus braços. Você já imaginou o que significa esperar por 25 anos? Deus dá um sonho para José e diz que José teria uma posição de influência, de domínio, de governança. Sabe quanto tempo do sonho até que José se torne governador do Egito e possa proteger e cuidar da sua família? 13 anos. 13 anos esperando, e nesse processo ele ainda vai preso por um crime que ele não cometeu. Ele ainda é preso injustamente. O que dizer a respeito da mulher com fluxo de sangue, que padecia disso há 12 anos. 12 anos clamando, 12 anos pedindo, 12 anos esperando. Quando eu falo em esperar, quando eu penso em tempo de sofrimento, inevitavelmente penso no paralítico do tanque de Betesda, que a Bíblia diz que estava ali há 38 anos, esperando uma oportunidade para ser curado. 38 anos pedindo, 38 anos buscando, 38 anos esperando. Você já passou por isso? Já esperou alguma vez? E eu quero, para trazer uma lição, um ensinamento para todos nós nessa manhã, analisar o período de uma espera, que talvez tenha sido a maior de todas elas, da perspectiva humana, obviamente, por não conhecermos quais são os planos de Deus e os estabelecidos de Deus na história. Mas eu gostaria de estudar com vocês, de refletir com vocês uma promessa e uma espera, e dela nós vamos tirar lições para a nossa vida, para todos esses contextos de busca e de espera. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. João, me dá pouca coisa mais de retorno só aqui, por favor. Só para ficar mais confortável aqui. Livro de Gênesis, capítulo 3. Eu vou pensar um verso desse capítulo, e é um verso que você conhece, mas só para lembrar o contexto disso: Adão e Eva no jardim, eles comem do fruto, pecaram, e agora se escondem da presença do Deus que vinha ter com eles todos os dias ali no jardim. Mas ali Deus faz uma promessa. Deus começa a revelar para eles ali o plano da salvação. E em Gênesis 3, no verso 15, Deus vai dizer o seguinte para o casal: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. A promessa do plano da salvação sendo colocada em prática. O descendente da mulher apontava para Cristo Jesus, que viria pisar a cabeça da serpente ao morrer na cruz, pagando o preço do pecado, dando para o ser humano a oportunidade de vida eterna novamente, a oportunidade de salvação. Mas veja, eles não tiveram uma compreensão plena a respeito da promessa. Porque a revelação ela é gradativa. Deus vai se revelando, e ao passo que vai revelando também o plano de salvação para o seu povo. E diante dessa promessa de que viria um descendente da mulher e que pisaria a cabeça da serpente, a expectativa agora era pelo descendente, para que esse descendente pudesse vir. E sabe o que eu fico imaginando? Eu imagino a expectativa de Adão e Eva, quando Eva se viu grávida do seu primeiro filho. Você já imaginou a expectativa desse casal? Pronto, aí está o descendente que vai vir pisar a cabeça da serpente e reparar tudo de errado que nós fizemos e nos colocar numa outra condição. A expectativa durante todo o processo de gestação, até que Caim nasce. Mas Caim ainda não era esse descendente que traria libertação do pecado, que pagaria o preço. A expectativa pelo segundo filho, quando nasce Abel, será que esse agora é o descendente prometido do Senhor? E você sabe que ainda não foi. E eu fico imaginando a expectativa de quantos filhos prometidos, a expectativa de Abraão com Isaac. Será que esse é o filho da promessa?
Mas da promessa feita lá no Éden, será que esse é o descendente que Deus prometeu que viria pisar a cabeça da serpente? Você está entendendo o contexto? Daqueles que permaneceram fiéis a Deus, a expectativa da vinda do descendente. E quanto tempo se passa desde a queda do homem até Abraão? E quanto tempo vai se passar até que o Messias de fato venha? Na virada do século, do milênio? Da era antes de Cristo para a era depois de Cristo? Quanto tempo se passou? Séculos se passaram. Gerações nasceram e morreram e o descendente não veio. E o povo de Deus continuava proclamando e esperando o cumprimento da promessa. E a promessa não se concretizava, ela não acontecia. Deus vai deixando ao longo da história alguns sinais, algumas pessoas que se tornam tipos de Cristo, ou seja, representações que apontavam para o Cristo que viria. Todo o ritual do santuário no deserto que apontava para aquilo que o Messias viria fazer, mas eles viam ao apontamento do Messias, mas não viam o cumprimento da promessa. O Messias ainda não tinha nascido. E nisso, o povo sai do cativeiro egípcio, vai para Canaã, depois o povo vai cativo para a Babilônia, e o Messias ainda não apareceu para libertar o seu povo. Cadê o cumprimento da promessa e o povo esperando por esse cumprimento? E durante o período do cativeiro babilônico, Deus dá alguns sinais dizendo, olha, essa promessa vai ser cumprida. E você pode ver isso no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que vai dizer para nós, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eles tinham sinais da promessa, mas eles ainda não tinham visto o cumprimento da promessa. Detalhe, é que aqui já se passaram mais de milhares de anos, e a promessa não se cumpriu. E quando esses sinais são dados, e essa profecia é dada a Isaías, até o cumprimento dela nós estamos falando de um período ainda de 700 anos. Que Deus deixou seu povo esperando, da perspectiva humana, porque Deus já tinha estabelecido qual era o tempo da sua vinda. Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus nos deixa esperando? Será que Deus está brincando comigo e com você? Será que Ele faz isso porque Ele é um Deus cruel? Ou será que Ele faz isso por simples provocação? Por que é que Deus faz isso? Por que é que muitas vezes Deus nos deixa esperando? Sendo que o fruto dessa espera muitas vezes nos traz dúvidas, incertezas e questionamentos. Eu aprendi uma coisa muito importante com uma página muito especial da Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então uma dica para você aí é achar Mateus e voltar um pouquinho. Se Mateus for mais fácil para você aí. Malaquias capítulo 4. Esse é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4 é o último capítulo. Mas essa grande lição que eu gostaria de trazer para nós hoje não está escrito no último capítulo de Malaquias. Mas também não está escrito no primeiro de Mateus. E na verdade a lição nem está escrita. Porque na sua Bíblia tem uma página aí entre Malaquias e Mateus? Na minha página tem aqui. É uma página em branco, ela tem só o título, Novo Testamento. Ela serve só para separar o Antigo do Novo mesmo. Mas se a gente puder fazer uma aplicação aqui, essa página que separa o Antigo do Novo Testamento representa o que nós chamamos de período intertestamentário.
É o intervalo que nós temos entre o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi quem? Quem? João Batista. Só que entre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, sabe um período de quantos anos? 400 anos. Essa página em branco aqui, ela pode representar esse período intertestamentário, um período em que o povo viveu sem nenhum profeta advertindo o povo. Período de 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos sem uma profecia. 400 anos sem um profeta no meio do povo, advertindo o povo ou trazendo para o povo qualquer mensagem da parte de Deus. O que torna essa espera um pouco mais difícil, se é que você concorda comigo. Porque antes, embora estivessem esperando, eles ainda tinham profetas anunciando e falando e apontando para a promessa. Mas agora, nem isso. Agora um completo silêncio da parte de Deus. Antes, apesar de estarem esperando, pelo menos Deus estava falando. Mas agora, Deus não fala mais. Nenhum sinal de que Deus os ouvia. Nenhum sinal da ação de Deus em favor do seu povo. Nada. Simplesmente a espera. Agora a questão é, o que é que Deus estava fazendo enquanto eles esperavam pelo cumprimento da promessa? O que é que Deus fazia enquanto Ele estava em silêncio diante do seu povo? E aqui eu gostaria de deixar uma grande lição para todos nós. A lição de que o silêncio de Deus não significa a ausência dEle. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você está perguntando onde está a bondade de Deus, onde está a providência divina, onde está a manifestação do seu amor por mim, Deus está trabalhando. Deus está agindo em todas as coisas para o bem do seu povo. E a Bíblia vai dizer que não se cansa e não se fatiga o guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme, mas ele trabalha em favor daqueles que são seus. E agora eu quero convidar você para ir até o livro de Gálatas comigo. Gálatas capítulo 4, avance aí adentro do Novo Testamento. Você vai passar pelo começo das cartas paulinas e vai chegar numa delas que é Gálatas. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler os versos 4 e 5 e olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você percebeu o que Paulo falou aqui? Quando chegou o quê? A plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude vem do grego pleroma, que significa cheio, encher a medida, completar a medida. O que a Bíblia está querendo dizer para nós é que Deus enviou o seu Filho quando o tempo se completou, quando o tempo alcançou a medida certa, a medida completa, a medida plena. Essa palavra, ela é usada muito em contexto de gravidez, quando se completam os dias da gravidez e o bebê nasce na hora que tem que nascer. Aconteceu no melhor momento, no momento que fora preparado, ao se cumprir a medida de tempo, na plenitude do tempo, nem antes, nem depois, mas Jesus se manifesta na história, segundo o apóstolo Paulo, no tempo perfeito. Deus vai agir no tempo perfeito, no tempo em que tem que agir. E se nós olharmos para a história agora em retrospectiva, nós vamos aprender algo fascinante a respeito dessa folha em branco que separa o Antigo do Novo Testamento. Um período de 400 anos de silêncio de Deus, mas não da ausência dele. Porque embora não houvessem profetas no meio do povo, Deus estava agindo em favor do seu povo para que ao se cumprir a plenitude do tempo, Cristo Jesus invadisse a história
e se manifestasse com grande poder para nos salvar. Sabe o que Deus fazia enquanto o povo esperava? Você não vai ver isso necessariamente na Bíblia, a não ser que você estude profundamente os livros de Daniel, ou o livro de Daniel. Mas a história vai contar algo muito importante para nós a respeito do que Deus estava fazendo, porque nesse período intertestamentário de 400 anos de silêncio de Deus, pelo menos 5 coisas extraordinárias aconteceram e que contribuíram para que o nascimento de Cristo se cumprisse na plenitude dos tempos. E eu quero relatar para vocês quais foram essas 5 coisas. No 3º século antes de Cristo, surge Alexandre o Grande, rei do Império Grego. E em cerca de 12 anos ele vai conquistar todo o mundo conhecido de então. Esse foi um dos primeiros feitos que aconteceram na história durante esse período. Também durante o 3º século, nós temos na história o surgimento da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução de todo o Antigo Testamento para o grego, que era a língua vigente na época. 3º acontecimento, também no final do 4º século, início do 3º século antes de Cristo, surge o método socrático, que era um método de aprendizado estabelecido e propagado por Sócrates, por isso leva o seu nome, que era um estilo de aprendizado não baseado agora somente na retórica dos filósofos, mas era um sistema de aprendizado baseado no questionamento, no pensamento crítico, na investigação. E não somente em ouvir e receber a informação, como era feito pelos filósofos também. No 1º século antes de Cristo, o domínio então do Império Romano sobre o mundo, e nós experimentamos historicamente um período incomum de paz entre as nações nesse período, e sem a necessidade de batalhas, o Império Romano então, ele se dispôs e se comprometeu fazendo inúmeras rodovias, desenvolvendo sistemas de transportes, possibilitando acesso rápido a lugares distantes como nunca antes no mundo. E o 5º, ou a 5ª coisa que aconteceu nesse período, foi o começo da diáspora, que vai ter o seu ápice próximo ao ano 70 depois de Cristo, mas ela começa muito antes, a partir do ano 37 antes de Cristo, quando Herodes é eleito rei dos judeus, só que ele é considerado um rei vassalo que na verdade servia mais a Roma do que ao seu povo. O povo de Deus começou a sair de Jerusalém para alcançar outros lugares da terra, para se estabelecerem nesses outros lugares. Esses foram 5 acontecimentos durante esse período intertestamentário. Você entendeu o que estava acontecendo aqui? Você entendeu o que é que Deus estava fazendo? Eu quero voltar com você. Porque o primeiro acontecimento que eu mencionei aqui, de Alexandre o Grande, que em 12 anos conquistou todo o mundo conhecido de então, fez com que a língua grega fosse a língua oficial do mundo da época. E o grego passou a ser falado em todos os lugares. E consequentemente a isso, todo o Antigo Testamento, ele é traduzido para qual língua na Septuaginta? Para o grego. Essa é a primeira vez, desde a Torre de Babel, que existe uma língua oficial no planeta Terra, em que todas as nações tinham conhecimento a respeito dessa língua e possivelmente falavam essa língua, que era o grego. E se movendo na história, Deus faz com que todo o Antigo Testamento seja traduzido agora para a língua que o mundo todo da época falava. Com isso, outras nações, outras pessoas, outros povos puderam aprender e conhecer as profecias que apontavam para a vinda do Messias. É por isso que você vai ver que em Jerusalém, talvez poucos estivessem esperando pelo Messias, mas havia um grupo de pastores, de reis magos, que não eram judeus, mas que entenderam a profecia e viram a estrela, e entenderam que era chegada a hora, a plenitude dos tempos de Cristo Jesus nascer.
Deus estava se movendo, embora estivesse em silêncio. Deus não estava parado, mas Deus estava agindo em favor do seu povo, para preparar tudo para a vinda do Messias nos abençoar com seu sangue na cruz do Calvário. O Império Grego toma conta do mundo, é a língua falada, a Bíblia é traduzida para a língua falada no mundo todo. Antes as pessoas aprendiam somente a partir da retórica dos filósofos, mas agora elas são incentivadas através do método socrático a questionarem tudo isso que estavam aprendendo, tudo isso que estava sendo ensinado, e ao começarem a perguntar, a Bíblia chega até elas com as respostas para suas perguntas. A Bíblia apresenta Jesus como sendo a resposta para a busca, para o questionamento, para o entendimento das questões existenciais, para a vida de cada uma dessas pessoas. O Império Romano assume o domínio de todo mundo, e como não havia batalhas, eles se prezam agora a construírem rodovias, estradas, acesso fácil aos confins da terra, preparando o caminho para que o povo de Deus, quando da diáspora, pudesse alcançar de fato os confins da terra, levando a sua mensagem, a sua palavra, e para que a partir dos seus discípulos todo o evangelho fosse pregado para o mundo todo. Aí quando eu volto lá para Gálatas, quando chegou, ou se cumprir, o quê? A plenitude dos tempos. Enquanto o povo esperava, Deus trabalhava. Enquanto você espera, Deus age. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. E não é porque você não está vendo que Deus não está agindo ou que Deus não esteja trabalhando em seu favor. Mas isso me mostra que Ele continua no controle da história. O que nós precisamos entender, queridos, é que Deus lida com coisas muito maiores do que as que nós lidamos. E talvez você não tenha encontrado ainda ou obtido a resposta que você gostaria de ter, porque talvez Deus esteja ainda movendo céus e terra para poder atender o pedido que você fez a Ele. E o fato de você não ver Deus agindo não significa que Deus não esteja fazendo isso. Mas Deus estabeleceu um tempo para as coisas acontecerem. E Deus preferencialmente age respeitando esse tempo que Ele mesmo criou e estabeleceu para nós vivermos. E pode ser que para Deus responder a sua oração Ele precise preparar muitas coisas. Assim como para se cumprir a plenitude dos tempos, o mundo precisou ser preparado para receber o Messias. Essa é a maneira convencional de Deus agir. É dentro do tempo, dos processos naturais que Ele mesmo estabeleceu. E se você não está vendo Deus agir, tenha certeza de que Ele o está fazendo. Abra comigo a Bíblia em Isaías capítulo 64. E guarde esse texto no seu coração. Marca esse texto aí na sua Bíblia, para você jamais se esquecer dele, e para você se lembrar dessa verdade que a Bíblia traz para mim e para você, quando você não estiver entendendo as coisas, quando estiver difícil esperar. Lembre-se desse texto, Isaías capítulo 64, versículo 4, onde diz o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aqueles que nele esperam. Você não diz um amém por isso? Jamais se viu, jamais ouvido percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Em quem você tem esperado? Você tem esperado no Senhor. Pode ser que a espera seja dolorosa,
Mas Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E quando eu leio isso, quando eu vejo Deus movendo o mundo para preparar as coisas para cumprir uma promessa dele, o meu coração precisa estar em paz. Porque diante de tudo que Deus fez para se cumprir a plenitude dos tempos, o que é que Ele precisa fazer para resolver as minhas questões? Que tem uma proporção muito menor do que tudo isso. E a gente ainda vai duvidar. A gente ainda vai questionar. A limitação é nossa, não é dele. Não há oração que Deus não ouça. Não há pedido que Deus não atenda. A questão é que nem sempre Ele vai atender como nós queremos, mas Ele vai fazer o melhor por nós. E Ele vai atender na plenitude dos tempos. Quando for o tempo perfeito para você receber essa bênção. Quando for o tempo perfeito para Ele resolver o problema que você está enfrentando. É no tempo dEle. E o tempo dEle é o tempo perfeito. E se for preciso, Ele vai mover céus e terra para poder atender o seu pedido. E só para completar, Ele cumpriu a primeira promessa, a promessa da primeira vinda, e Ele veio na plenitude do tempo. Mas Ele prometeu que ainda vai voltar. E sabe quando isso vai acontecer? Eu vou dizer para você. Quando é que Jesus vai voltar? Ele vai voltar no tempo perfeito para Ele fazer isso. E diante disso, segundo Pedro 3,9, vai dizer para nós: não retarda o Senhor a sua promessa. Antes, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está se movendo. Deus está preparando o momento perfeito para a volta dEle. E eu fico pensando, se dentro do plano de Deus, Ele não estabeleceu o tempo da vinda dEle, Ele ainda não voltou por causa de mim ou por causa de você. Como é que está o teu coração? Você tem esperado por isso? Pela volta do Senhor? Isso tem sido parte da sua espera, do seu anseio, do seu desejo? Porque assim como Ele cumpriu a primeira vez, Ele cumprirá a segunda vez e voltará. Mas olha para o seu coração e se prepare para isso, entregando o seu coração, escolhendo esperar nele, vivendo com Ele. Porque se você escolhe passar com Ele os seus dias, não importa quando Ele vai vir. Porque se você morrer antes, quando Ele te ressuscitar, vai ter passado 1 segundo, a sensação de 1 segundo. E você vai continuar com Ele. E se Ele vier ainda em nossos dias, vai ser uma continuação disso também, porque nós já estamos andando com Ele. Então a promessa é dada para que ela impacte o seu hoje. Hoje você precisa esperar, mas esperar no Senhor. É com Ele. E que Deus abençoe você. O Ministério de Louvor vai cantar agora uma música que fala a respeito disso, dos planos dEle. Não são os nossos planos, não é no nosso tempo, não é da nossa maneira, é do jeito dEle, no tempo dEle, porque esse é o tempo perfeito. E o que importa para nós é vivermos o plano dEle. E eu quero convidar você a fazer dessa música a sua oração, para que você declare para Jesus: Senhor, o que importa para mim é viver o teu plano. E eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos, porque tem que ser no seu tempo, tem que ser no seu jeito. Quer fazer essa oração? Cante conosco. Declara isso para Jesus. Se tudo se
Querido Deus, essa é a oração que nós fazemos. Porque o que importa para nós, ó Deus, é vivermos os teus planos na nossa vida. Então, cumpra o teu plano, o teu propósito na vida de cada um de nós, ó Deus. A vida aqui nesse mundo não é fácil. Nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades. E a nossa natureza não gosta de esperar, porque esperamos por aquilo que não controlamos e gostamos de ter o controle em nossas mãos. Mas é confortante para o nosso coração saber que, embora não estejamos sempre no controle, o Senhor está. Nada foge ao controle das suas mãos. E como é bom saber, ó Deus, que se for necessário, o Senhor moverá céus e terras para alcançar os teus filhos, para abençoar os teus filhos. E que o Senhor nos dê condições de entendermos, ó Deus, de que no tempo oportuno o Senhor intervirá. Ajuda-nos a sempre nos lembrarmos de que o teu silêncio não significa a tua ausência, mas que assim como Isaías disse, nós possamos nos lembrar de que nunca existiu, nunca ninguém ouviu a respeito de outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que no Senhor esperam. Nós queremos esperar no Senhor e aguardamos pelo cumprimento das tuas promessas em nossa vida, e o fazemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de sábado.